Tranquilo, pessoal? Perfeito, então. E por fim, a ligação que eu falei para vocês, que com certeza você tem um entendimento meio errado dela, que é a ligação dativa, certo? Ou coordenada. Como é que é a ligação dativa? A ligação dativa é quando um dos átomos não tem elétron na sua camada de valência suficiente para fazer a ligação e o outro átomo tem elétrons em excesso, então ele doa, certo? Cara, isso acontece quase nunca. Por exemplo, este composto aqui que vocês já devem ter visto por aí como ligação dativa, que é o SO3, certo? Você tem o quê? Você teria uma dupla ligação do O e duas dativas, né? Porque ó, aí todo mundo está formando o octeto. Por quê? Porque o S precisa de duas ligações, então ele faz as duas com o O. O O aqui precisa de duas ligações, o O à direita. E os Os à esquerda estão fazendo as duplas ligações, recebendo elétrons do S, né? Essa ligação aí não é dativa, certo? Por quê? Porque se o S tem elétrons na sua camada de valência, ele vai fazer ligações. Então, se ele está aqui, ó, ele vai realizar uma dupla ligação com cada um dos Os. Certo? Não existe diferença no equacionamento quântico das funções de onda dessa ligação dupla para essa ligação teoricamente dativa. Certo? Então, isso aí que essa de estar doando não existe. Pô, Tito, mas aí o S não está seguindo o octeto. A regra do octeto não é o dogma, não é a lei divina do octeto. A regra do octeto é uma tendência. Nem sempre essa tendência é obedecida. De fato, o enxofre ali tem mais elétrons do que o octeto. Beleza? Enquanto cada um dos oxigênios estão formando seu octeto. Maravilha. Tá, mas Tito, então se ela não acontece nesse cara aí, quando que diabos ela acontece? Ah, existem alguns casos, são muito menos do que a gente em geral acha. Quem são esses casos? Esse cara aqui é um dos exemplos. É o BF4+. O que está acontecendo aqui? Você tem um boro, certo? E ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. Ele é 1s2, 2s2, 2p1. Tudo bem? Então ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. Pô, fiquei bem na bordinha ali, né? Perfeito. Ou seja, aqui ó, ele só tem 3 elétrons para realizar ligações. Ele vai fazer cada uma com um átomo de flúor. Então o flúor aqui, ó, faz uma ligação aqui, outro flúor faz essa ligação, esse compartilhamento de elétrons, né? Ó, essa ligação covalente tá feita. Tá. Mas Tito, ali não é BF3, é BF4. Isso quer dizer o seguinte. Feito isso, eu tenho, eu botei mais ali, né? BF4 menos. Eu tenho um flúor com um elétron a mais, certo? Tito, ele já está com octeto. Eu sei, mas ele, como é um átomo altamente eletronegativo, ele é o elemento mais eletronegativo, ele tem esse elétron, mas ele não é tão estável assim. Ele vai tender a realizar ligações. Ele ataca o trifluor brometo, não, perdão, o bromo trifluoreto, certo? E realiza uma nova ligação. Só que ó, o bromo não tem com quem fazer essa ligação, ele não tem mais elétrons na sua camada de valência. Aí sim, durante o processo de formação dessa ligação, o flúor pega esse elétron que ele tem a mais e cede ao bromo. Formando o quê? Formando esse composto aqui, ó. O bromo, flúor, flúor, opa. Hoje a gente sabe que esse cara é tetraédrico, tá? Flúor, flúor, flúor e flúor. E com uma carga negativa no bromo. Tudo bem?
Maravilha. Olha aí que interessante. Eu não desenhei setinha nenhuma. Por quê? Porque a setinha que identifica a ligação dativa, ela identifica que aquela ligação nasceu assim. A partir do momento que a ligação está estabelecida, eu não tenho diferença quântica, ou seja, não há diferença entre uma ligação que se iniciou como ligação dativa, certo? E uma ligação simples. Ou uma ligação, no caso de vocês, aquela ligação dupla, né? Do enxofre com o oxigênio. Não há diferença, certo? Então, depois que a ligação está estabelecida, eu não tenho como saber qual era o flúor que chegou com um elétron a mais. Beleza? Então, a ligação dativa, a gente, quando representa ela, a gente está representando algo que aconteceu durante a formação da ligação. Não faz nem muito sentido, certo? Então, no meu entendimento, no jeito que eu gosto de olhar o mundo, eu não acho que faça sentido a gente ficar representando a ligação dativa na estrutura molecular. Alguns momentos eu vou mostrar a ligação dativa porque eu sei que nos vestibulares e nas provas, certo? Às vezes é assim que se representa. Então eu vou fazer meio que para a gente garantir que a gente não vai errar. Mas a realidade é, nível quântico não tem diferença. Beleza, pessoal?